Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2026. Nós vamos fazer a reunião do grupo da fraternidade, do grupo de estudos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, onde nós vamos estudar o conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Rendel. Nós estamos hoje na reunião de número 254 e nós vamos estudar o capítulo 15, Cristo e sua missão, o coração, uma anomalia, parte 2. Para começar a nossa reunião, nós pedimos aí para iniciarmos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Nós vamos começar agora fazendo a leitura do capítulo. Nós vamos começar na sequência online, daí nós passamos aqui, que vai dar certinho um tópico por pessoa. O coração, uma anomalia. Na cabeça, há 3 pontos que são o assento particular de cada um dos 3 aspectos do espírito. Veja o diagrama 17. O segundo e terceiro aspecto tem outros pontos de sustentação secundários. O corpo de desejo é expressão deturpada do ego. Manifesta em egoísmo o que é a individualidade do espírito. A individualidade não procura o seu em detrimento dos demais, enquanto o egoísmo procura tudo possuir sem ter em conta os demais. O assento do espírito humano é, primariamente, a glândula pineal e, secundariamente, o cérebro, ou antes, o sistema nervoso cérebro-espinhal, que domina os músculos voluntários. O amor e a unidade do mundo do espírito de vida encontram sua contrapartida ilusória na região etérica, com a qual estamos relacionados pelo corpo vital, o originador do amor sexual e da união sexual. O espírito de vida assenta primariamente no corpo fluidário e, secundariamente, no coração. O regente do sangue que nutre os músculos. O inativo espírito divino, o observador silencioso, encontra sua expressão material no passivo. O inerte e insensível esqueleto do corpo denso, o obediente instrumento dos outros corpos. Não tem o poder de atuar por iniciativa própria e tem sua fortaleza no impenetrável ponto da raiz do nariz. Em pura realidade, o espírito é um só, porém, observado no mundo físico, o ego se refrata em 3 aspectos que se expressam da forma indicada. O sangue, ao passar pelo coração, ciclo após ciclo, hora após hora, durante toda a vida, grava os acontecimentos no átomo semente, enquanto permanecem frescos, construindo um arquivo fidelíssimo da vida que, depois da existência pós-morte, se imprimirá indelevelmente na alma. O coração está permanentemente em estreito contato com o espírito de vida, com o espírito do amor e da unidade, o que o torna o foco do amor altruísta. Após essas imagens passarem para o mundo do espírito de vida, em que se encontra a verdadeira memória da natureza, não voltam através dos leitos sentidos físicos, mas diretamente através do quarto éter, contido no ar que respiramos. No mundo do espírito de vida, o espírito pode ver muito mais claramente do que nos mundos mais densos. Nesse elevado plano, que lhe é próprio, está em contato com a sabedoria cósmica e, em qualquer situação, sabendo imediatamente o que há de fazer,
envia sua mensagem de orientação e de ação que se deve executar ao coração, que instantaneamente a retransmite ao cérebro por meio do nervo pneumogástrico, resultando nas primeiras impressões. Os impulsos intuitivos são sempre bons, porque emanam diretamente da fonte de sabedoria e amor cósmicos. Isso é tão instantâneo que o coração tem tempo de efetuá-lo antes da razão, mais lenta, poder, por assim dizer, considerar a situação. Crê-se que o ser humano pensa em seu coração e é certo, porque assim ele é. O ser humano, inerentemente, em qualquer aspecto, é um espírito virginal, bom, nobre, verdadeiro. Tudo que não é bom pertence à natureza inferior, o ilusório reflexo do ego. O espírito virginal sempre está dando sábios conselhos. Se pudéssemos seguir os impulsos do coração, o primeiro pensamento, a fraternidade universal seria realizada aqui e agora. No entanto, precisamente nesse ponto começam as complicações. Depois do bom conselho dado pela primeira impressão, começa o raciocínio e, na maioria dos casos, o cérebro domina o coração. O telescópio controla o próprio foco e aponta para onde quer, sem atender ao astrônomo. A mente e o corpo de desejos frustram os desígnios do espírito e tomam a direção. Mas, como carecem da sabedoria do espírito, tanto o espírito como o corpo sofrem as consequências. Os fisiólogos notam que certas áreas do cérebro estão dedicadas a determinadas atividades mentais. Os frenólogos levaram esse ramo da ciência ainda mais além. Sabe-se também que o pensamento destrói o tecido nervoso e que esse desgaste do corpo, como qualquer outro, é restaurado pelo sangue. Quando o coração se converter em músculo voluntário, a circulação do sangue ficará completamente sob o domínio do unificante espírito de vida, o espírito do amor. Então, terá o poder de impedir que o sangue flua a essas partes do cérebro dedicadas a propósitos egoístas. Esses centros mentais irão se atrofiando gradualmente. Por outro lado, ser-lhe-á possível ativar o sangue quando as elaborações mentais forem altruístas, o que restaurará e vigorizará esses centros. A natureza passional será conquistada e, pelo amor, a mente será emancipada da escravidão do desejo. Só se emancipando completamente pelo amor, o ser humano poderá se elevar além da lei e se converter ele mesmo numa lei. Tendo-se conquistado a si, conquistará então todo mundo. As estrias transversais do coração podem se formar mediante certos exercícios de treinamento oculto. Alguns desses exercícios são perigosos e devem ser levados a cabo unicamente sob a direção de um instrutor competente. É nosso desejo que nenhum leitor desta obra se deixe enganar por impostores habilidosos e desejosos de atrair discípulos. Para evitar esse engano, voltamos a repetir, muito seriamente, nenhum verdadeiro ocultista se gaba, anuncia seus poderes ocultos, nem vende lições, a tanto cada uma ou a tanto curso, ou consentirá jamais em fazer exibições. Realiza seu trabalho com a maior discrição possível e somente com o propósito de ajudar legitimamente os demais, sem pensar nunca em si mesmo. Como dissemos no princípio desse capítulo, todas as pessoas desejosas de obter o conhecimento superior
podem ter a mais absoluta confiança. Se verdadeiramente o buscam, encontrarão aberto o caminho que a ele conduz. Cristo mesmo preparou o caminho para quem o deseje. Ele ajudará e abençoará a todo o verdadeiro investigador que deseja trabalhar pela fraternidade universal. Bom, hoje nós vamos estudar 3 termos Rosa-Cruzes. O primeiro, na realidade, são perguntas, né, que a gente vai trabalhar. O que é assento em cada aspecto do espírito, segundo a Fraternidade Rosa Cruz de Max Henry? O que é sabedoria cósmica? E o que é intuição? Sempre para os estudos da Fraternidade Rosa Cruz, tá bom, pessoal? Então, vamos começar, né? O que é assento do espírito? Vou começar com uma pergunta para a gente aquecer. E aí, quem me ajuda? Assento com 2 S's. Então é quase como uma cadeira, né? Banquinho. Um lugar de morada, né? Vamos lá, um pouquinho mais. Na realidade, é o ponto no corpo denso, onde a gente poderia dizer assim, que o ego se ancora, né? Permitindo que, por meio dos veículos espirituais, ele exerça, então, o autocontrole e o autodomínio, e de uma forma consciente no nosso corpo denso, que é esse corpo que nós usamos aqui no nosso campo de evolução. Então, vamos lá. É um órgão, um lugar no corpo denso, onde nós, enquanto ego, né, por meio dos 3 veículos espirituais que nós manifestamos, que é o espírito de vida, o espírito divino e o espírito humano, temos o nosso ponto de contato com o corpo denso e dessa forma a gente exerce e consegue comandar o corpo denso aqui, tá? Que é o corpo que nós escolhemos na região para funcionar na região química, tá bom? Então, nós temos os assentos primários e os assentos secundários. Então, vamos entender um pouquinho, né? Os assentos primários principais, vamos dizer assim, né? Ou melhor, os 3 assentos primários estão localizados na glândula pineal, no corpo pituitário ou hipófise e no local do corpo denso conhecido como raiz do nariz. Tá? Bom, no espírito humano nós temos ainda, então, se o assento primário do espírito humano é na glândula pineal, nós temos ainda o assento secundário, que estão localizados no cérebro e no sistema nervoso cérebro-espinhal. Então, é toda essa parte aí, né, do sistema nervoso associado ao cérebro, que controla os músculos voluntários, tá? Bom, através do corpo, a alma emocional, é a quinta essência que nós, ego, extraímos das nossas experiências produzidas pelo corpo de desejos. Então, através do corpo de desejos, nós extraímos a alma emocional, tá? E o corpo de desejos, ele está sob a influência do espírito humano, tudo bem? Espírito de vida. O assento do espírito de vida, o primário, é no corpo pituitário, que também é chamado de hipófise. E o secundário está no coração, que é a porta de entrada do sangue que vai nutrir todo o corpo denso, tá? Então, pelo coração, o espírito de vida se coloca em contato direto com o mundo do espírito de vida
e ele tem o seu ambiente apropriado para manter o átomo semente do corpo denso por meio de um ninho de éter refletor. Se a memória da natureza. Legal. Muito bem. O espírito de vida, ele atua sobre o corpo vital e a quinta essência que nós, ego, extraímos das nossas experiências produzidas pelo corpo vital é o que nós chamamos de alma intelectual. O espírito divino, ele só tem assento primário, pelo que eu entendi, né? Que é na raiz do nariz, a meia polegada abaixo da pele. Então, nós não temos aqui assentos secundários do Espírito Divino. A ferramenta do Espírito Divino é o corpo denso, é o esqueleto nosso do corpo denso, porque é ele que permite que a gente viva aqui na região química do mundo físico, tá? Em toda a sua plenitude. Então, ele é passivo, inerte e insensível, não tem poder para agir por iniciativa própria. Então, o corpo denso, ele precisa da ação do Espírito Divino para ter movimento. E então, o Espírito de vida, ele trabalha no corpo denso, e a nossa experiência no corpo denso é a quinta essência, ou melhor, né? A quinta essência dessa experiência no corpo denso que a gente vai extrair, ela forma a nossa alma consciente. O modo pelo qual o Espírito Divino pode desenvolver a sua potencialidade depende do que nós, ego, conseguirmos extrair das experiências produzidas pelo corpo denso. Então, por isso que assim, né? Passar por essa vida sem, de fato, se lambuzar, o que é o se lambuzar, né? É realmente atuar no mundo, porque às vezes o medo, ele paralisa, e aí a gente evita algumas experiências, né? Então, é melhor errar, fazer e errar e aprender, do que não fazer e ficar na inércia. E aí os exercícios de retrospecção, os exercícios de concentração vão nos ajudar a fazer aí toda a assimilação das almas emocional, intelectual e alma consciente. Tudo bem, gente? Aproveitar ao máximo da quinta essência. Alguém? Deixa eu resumir esse negócio muito interessante que você falou aí, muito bacana. Olha que interessante. A necessidade do assento é necessário para que nós, donos dos corpos, tenhamos acesso aos corpos. Por que a gente tem que ter acesso ao corpo? Porque nós, enquanto espíritos virginais da onda de vida humana manifestada aqui, nós crescemos por meio de experiências que a gente coleta, sublima, ou seja, retira a quinta essência para isso, né? Não tem outra maneira de a gente evoluir se não for isso. Então, só que a gente, como nós somos semelhantes de Deus, a gente se manifesta de maneira tríplice, né? Então, como a gente falou, espírito divino, espírito de vida, espírito humano, né? Então, nós somos manifestados espírito tríplice. Então, a gente cresce ou se desenvolve através desses três veículos espirituais. Esses aqui são veículos espirituais, nós não somos isso. Nós somos espíritos virginais da onda de vida humana. Nós não somos isso. Isso aqui já é veículo. Olha que interessante, já é instrumento. Tanto é que o objetivo disso daqui é transformar-se isso em corpo. Ele é veículo, transforma em corpo. Igual nós estamos tentando fazer com a mente. Então, primeira coisa. Então, a gente tem que crescer nesses três. Como é que a gente cresce nesses três? Como a Regina bem explicou, né? O Espírito Divino, eu cresço coletando a quinta essência de todos os atos e ações boas, que eu entendi que sejam boas, porque eu não sei a referência do que é boa. Conforme evoluindo, aquelas coisas que eu achei que eram boas são ruins, as coisas que são ruins são boas, e aí ao mesmo tempo eu vou começando a fazer as coisas boas. Então, essas coisas boas, a quinta essência dessa, eu junto isso no que ela chamou ali, bem chamado de alma consciente.
Então, a alma consciente, que a gente chama de, é o pábulo, é o alimento do Espírito Divino. Quanto mais alma consciente eu tenho, mais é minha consciência do Espírito Divino, e mais, olha, pasmem, e mais eu consigo viver conscientemente no mundo do Espírito Divino. Que é esse o objetivo, né? O objetivo é ter veículos para viver conscientemente lá, certo? Para fazer isso, eu tenho que ter um ponto de contato no meu corpo denso. E por que tem que ser tudo no corpo denso? A Regiane bem explicou. Porque o corpo denso é que nós funcionamos na região química do mundo físico, que é o nosso campo de evolução, ou seja, é o campo onde eu tenho que ficar especializado. Porque de todas essas ondas de vida que tem aí, o único que vai ser o bambambam do mundo, da região química do mundo físico, não é nem do mundo físico, da região química, somos nós. Né? Nós é que somos os únicos. Nessa grande criação de Deus, nós, onda de vida, somos os únicos que tem que ser bom nisso. Então a gente tem que ter sempre ponto de contatos aqui. É por isso que tem que ter ponto de contato aqui. Entendeu? É por isso que a gente não vai viver no Brahma, no Nirvana, nada, porque a gente tem que viver aqui, renascido aqui. Né? Então, o Espírito Divino só tem um ponto, raiz do nariz, por quê? Porque ele é a contraparte superior do corpo denso. Então, o corpo denso, entre aspas, já é o assento secundário inteiro dele, entendeu? Porque ele é a contraparte, né? A contraparte positiva, da onde eu tiro o alimento. A posição da raiz do nariz, ela se manifesta como assento primário, porque foi ela que lá na época Atlântica, estudamos isso, né? Foi a posição concêntrica que fez com que a gente teve a consciência de vigília. Lembra disso? Antes, a posição referencial das narizes do corpo vital e a posição referencial do raiz do nariz do corpo denso, eles eram um pouquinho, do corpo vital era um pouquinho acima do corpo denso. Então você não tinha consciência de vigília, você tinha consciência de sono com sonhos. Exatamente a mesma condição dos animais. Hoje, consciência de sono com sonhos. A partir do momento que concentrizou esses dois pontos, se tornou consciência de vigília, ou seja, o espírito de eu, através do Espírito Divino, né, eu fiz isso e com isso eu me abri conscientemente para a região química do mundo físico. Eu me abri tanto que tem muitos colegas nossos, aí, irmãos e irmãs, que acham que só existe isso aqui. Tão aberto que foi o negócio, tão concentrado que foi o negócio desse. Então, esse espírito divino. O espírito de vida, não. O espírito de vida, ele é a contraparte do corpo vital. O corpo vital, ele não tem nada de denso nele, não tem nada de corpo denso nele. Ele é da região etérica do mundo físico, ele não é da região química do mundo físico. Mas, como todos eles, precisa de ponto de contato no mundo, no corpo denso, porque é o corpo denso que é o baluarte da evolução, certo? Então, por isso que ele tem dois assentos. Ele tem o primeiro assento, que é uma glândula endócrina. Como é que chama essa glândula? Acabamos de ver. Hipófise, certo? Não é epífise, é hipófise, certo? Então, ele tem esse ponto de contato na hipófise, certo? Assento primário, como ela bem falou, e o secundário do coração. Por que ele tem esses dois? Por que é necessário ele ter esses dois e não ter só um? Por causa das funções. A hipófise tem uma função e o coração tem outra função. Qual é a função da hipófise? Qual é a função esotérica da hipófise? Isso. E se você falar da função física, a gente vai falar um monte de hormônios aqui, certo? Então, qual é a função esotérica? Para que existe hipófise esotericamente falando? É um ponto de ligação com as demais, né? Sim, qual a função dela? Para que serve? Não necessariamente, né? Tem uma outra função bem interessante aí. Não lembram disso, não? Não? Passa no coração a questão do... Quando a gente começa a desenvolver espiritualmente, a gente começa a desviar a força sexual não gasta para cima. Não é assim? Só que esse para cima não é mais para a laringe e o cérebro, porque essa força, essa parte já foi separada lá atrás quando houve a separação dos sexos. Lembra disso? Então não preciso mais desviar. E esse desvio acontece durante o feto, o embrião e o feto, certo? Durante a nossa fecundação, nossa gestação. Aí a divisão. Então essa eu não preciso. Mas eu preciso, para que eu preciso? Para me tornar clarividente.
para abrir a minha consciência, que é de vigília, para a consciência pictórica, consciência nos mundos espirituais. Então, a hipófise é o primeiro ponto, que quando eu subo com a minha força sexual, ela começa a vibrar. Então, ele é o primeiro ponto de vibração. Essa vibração, ela dá começa a dar lampejo de visão espiritual. Necessária, mas não suficiente. Então, a hipófise, ela fica lá. Toda vez que sobe a força sexual, ela dá uma vibraçãozinha lá, fica vibrando, né? Certo? Chacoalhando, mas não fisicamente, vitalmente. Então, a parte etérica dela, não fica lá na cabeça da gente, né? Tem que ficar fazendo assim, certo? Então, é a parte etérica. Isso é que é importante, né? Agora, por que o assento secundário tem que ser o coração do corpo do espírito de vida? Qual o motivo tem que ser o coração? Porque o coração com C maiúsculo, coração com C maiúsculo. Porque ali não tem, ali é onde tem mais vibração de éter, né? Então, mas para quê? Por quê? Então, de éter, mas para quê? Porque eu sei. Porque quando a corrente sexual sobe e passa e vibra lá, ela vai descer por 2 lugares. Se eu for ocultista, ela desce mais pela espinha, que é o assento secundário do espírito. Começa com H. Humano, certo? Ou desce pelo coração, se o meu lado for mais místico, certo? Então ela desce. Ela desce pelo segundo assento secundário do espírito divino. Então ela sobe e vibra o assento primário, desce e vibra o assento secundário do espírito de vida, se eu for místico, certo? E outra coisa, o coração, como a Regiane bem explicou ali, ele está automaticamente, isso já faz parte lá do início, dele ser o ponto de contato com o nosso mundo espírito de vida, não é? É através do coração, isso está no conceito, é através do coração que a gente vai alcançar a salvação. Nós não vamos alcançar a salvação através do cérebro. Cérebro só existe com C minúsculo. Coração existe com C maiúsculo e com C minúsculo. O C minúsculo é que mantém a gente vivo aqui. O C maiúsculo é que faz a gente viver espiritualmente, viver do lado de lá. A gente alcança... Maiúsculo, que vai fazer a gente alcançar a salvação. A salvação, a vida eterna. A gente tá, né? Certo? É o C maiúsculo. Então, é vertical. Então, ele está relacionado com o mundo espírito de vida. Por que tem que estar relacionado com o mundo espírito de vida? Porque quando Cristo vier pela segunda vez, é lá que a gente vai conseguir viver a vida da fraternidade universal. Por isso que ele está ligado diretamente com a região etérica, né? O mundo espírito de vida é a contraparte inferior da região etérica. O nosso veículo espírito de vida é a contraparte superior do corpo vital. Você vê como as coisas se encaixam, uma lógica linda, né? Uma lógica bonitíssima, pô, caramba, é bacana, né? Por isso que a Regiane bem explicou, quando vem a intuição, bate no coração, sobe pelo nervo vago, pelo nervo gástrico aqui, e já estabelece as conexões do cérebro, e ao invés da gente chegar e falar, vamos fazer, a gente fala, será? Aí perdeu a intuição, certo? Mas vem, o negócio vem, né? Então, assento primário, assento secundário, espírito de vida, está relacionado. Agora vamos lá, espírito humano. Como ela bem explicou lá, o assento primário, assento do espírito humano está na pineal, que é a epífise neural. Nome. Glândula pineal, certo? A glândula pineal é outra glândula esotérica, ela tem uma função fantástica, fisicamente falando, mas ela tem uma função maravilhosa, esotericamente falando. Tá? Quem descreve direitinho esse negócio aqui é uma pessoa, uma menina chamada Augusta Fossenda. Num livrinho chamado Mistério das Glândulas Endócrinas ou Astrologia das Glândulas Endócrinas. Tem 2 livrinhos lá no site que ela descreve direitinho como funciona a parte esotérica dessas glândulas. Então, a glândula pineal, qual é a função esotérica importante na glândula pineal? A mais importante, nesse contexto que conversamos aqui, é o assento primário do espírito humano, não é? É isso? É isso, né? Qual é a importância dela? Nós temos aqui, ó, do lado de cá, a hipófise, ou corpo pituitário, ou glândula pituitária. Ela está o quê? Vibrando. E essa aqui está vibrando. Por que as duas têm que ficar vibrando ainda de uma maneira harmônica assim? Qual o motivo das duas ficar vibrando? É pelo acesso que a gente tem iniciado, que a gente faz. Não necessariamente. Não é para iniciado, não. Pode ser antes.
Por que ele tem que ficar fazendo isso aqui que eu estou fazendo? Esotericamente, não fisicamente, senão ele não parar a cabeça. Posso arriscar? Pode. É para Vou continuar fazendo isso aqui. conseguir a força para que as duas se unem. Então, se unir as duas, não estão ferrados. Não pode unir, não. Não, não fazer cria a ponte. Isso, ponte, essa é a palavra correta, a ponte. Ó, toda vez que eu chego e retenho minha força sexual criadora, que eu não uso para procriação, e não fico com a bestalhação de usar para o intelecto, porque também eu queimo muito usando o intelecto, e leva à loucura. Loucura. Então, por isso que eu tenho que cuidar da parte espiritual, porque a parte espiritual me faz subir a força sexual, e eu gasto a força sexual fazendo bem. Serviço amoroso desinteressado, estudando esotericamente, gastando isso de uma maneira espiritualizada, para aliviar essa parte intelectual. Porque daí eu uso o meu lado devocional, o meu lado místico, certo? Então, quando ela sobe, toda vez que ela sobe aqui, ela começa a vibrar as duas. E vai vibrando, e conforme cada vez que eu vou, ela vai vibrando, vai formar a ponte. Quando ela forma a ponte, o que acontece comigo? O zoião fica assim, ó. O que é o zoião fica assim? Cura. Clarividência. Clarividência. Não, mas ela tem que gerar... A ponte, não é clara. isso, o que é essa ponte aqui? São ondas vibratórias etéricas dessa aqui para cá e dessa aqui para cá. Quando essas duas chegam e sintonia, é igual a experiência assim, você joga uma pedrinha na água e joga outra pedrinha um pouco na água, não forma duas ondas assim, não vem fazendo? E aí quando elas se encontram, não tem os pontos, tem os pontos que são harmônicos e os desarmônicos, não tem? Então, esses pontos harmônicos é que faz com que essa ponte, ela fique, crie um caminho contínuo. Quanto mais ela vibrar, maior é o caminho contínuo. Quanto mais ela vibrar, maior é a minha clarividência. A clarividência. Clarividência. Voluntária. A involuntária não faz isso, porque a voluntária é aqui, ó, no umbigo. No umbigo não, na boca do estômago, né? Certo? Então, essa aqui é a clarividência voluntária. Então, quanto mais ela vibrar, maior é a minha clarividência. Então, às vezes eu posso ter clarividência só da região etérica. Só vejo éter. Posso ter clarividência da região etérica e do mundo do desejo. Posso ter clarividência do mundo do desejo, do mundo do pensamento. Entendeu? Então, só que essa clarividência voluntária é uma clarividência voluntária que é controlada por mim. Não é do tipo, eu vejo quando eu preciso ver, e quando eu vejo, porque eu preciso ver, eu sei o que eu tenho que fazer. Que é normalmente ajudar, servir, curar. Entendeu? Coração. Jamais por vaidade. Eu não vou vibrar aqui para dizer o seguinte, vou vibrar aqui porque eu estou querendo ler um livro que eu não acho na biblioteca, e quem sabe lá tem, né? Certo? E vou lá ler. Entendeu? Não vou, nunca, jamais eu não vou precisar fazer isso, porque eu tenho uma hora da natureza. Na hora da clarividência, se eu tenho a clarividência com a visão etérica, eu tenho acesso ao primeiro estágio da minha natureza, que fica no éter-refletor. Está aqui, ó. Certo? Se eu tenho a visão do mundo do pensamento, eu tenho o segundo estágio da minha natureza, que fica na região abstrata do mundo do pensamento. Que é preciso. E se eu tenho o terceiro estágio, eu tenho acesso à minha natureza pura, que está no mundo espírito de vida. E continua vibrando aqui, ó. A vida nossa inteira. E isso acontece só enquanto nós estamos encarnados. Desencarnar, para. Interessante isso, né? Para. Porque eu não tenho mais hipótese, nem pife, não tenho nada do lado de lá, certo? Então, é isso que é importante. E por que o assento secundário do espírito humano tem que ser na coluna vertebral ou no meio do espinhal? Qual o motivo? A Regiane bem mostrou ali. Qual o motivo? No interior. Olha lá. Por que ele tem que estar ali no sistema nervoso cérebro espinhal? Controla. Qual o motivo? Não, o que controla isso é a parte física e a parte esotérica. Tá, porque é o seguinte, como nós não somos, quando nós estamos nesse processo de treinamento, nós não temos equilíbrio cabeça e coração. Isso é a nossa busca, certo? Mas nós não temos. Então, se eu tenho um lado mais ocultista do que místico, a hora que sobe a minha força sexual criadora, ela desce pelo coração. Não. Se eu tenho o meu lado ocultista, ele desce pela espinha, certo? Isso. Então ele desce, ele sai ali, ele sobe
passa ali ele passa pelos 3 centros, tá? Ele sobe, ele passa pelo raiz do nariz, passa entre a hipófise e a epífise, fazer a ponte, e quando ele volta, ele pode voltar pelo coração, ou ele pode voltar pela coluna espinhal, pela medula espinhal, pelo sistema externo-espinhal, pela espinha, tá? Que é do lado de cá. Por quê? Porque senão eu não consigo, se voltar só pelo coração e eu for ocultista, eu não consigo me desenvolver espiritualmente. Isso é a mesma coisa do contrário, né? Agora, o que acontece com a gente? Toda vez que nós somos ocultistas, a gente sobe e desce pela medula espinhal. Então, eu estou crescendo pelo lado ocultista. Só que como eu estou tendo um desenvolvimento espiritual muito forte, eu começo a puxar meu lado místico. Porque eu entendi que eu sou mais ocultista, eu preciso mais do lado místico. Então, eu começo a estudar mais a parte devocional. Eu começo a estudar a parte bíblica. Mas não a bíblica tendenciosa por uma religião católica ou protestante, não sei o quê. Mas a bíblica, principalmente Sousa Cruzes. Então, que é cristianismo. Ocultista, ele desce pela espinha. Ela sobe por aqui, místico, pelo coração. Exatamente. Então, agora, subir, ele sobe pelo ele sobe pelo meio aqui, tá? Ele faz um 8, assim. Quando você começa a colocar... Um 8 não, ele faz uma lemniscata, não é 8, é lemniscata. É outra coisa, certo? Entendeu? Então, isso é importante a gente descobrir, porque é o seguinte... mas como é que eu sei se eu sou muito ocultista ou sou muito místico? A gente sabe, nós sabemos que nós somos, não adianta ficar aí dizendo que eu não sei, isso é balela, isso é astúcia atlântica. E se você não sabe, na dúvida, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, certo? Estou em dúvida, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou seja, eu estudo a parte filosófica, a parte ocultista, mas eu estudo também a parte devocional. A Bíblia, a parte que não me chama o desejo. A Bíblia não chama desejo. Não chama. A gente é que põe desejo na Bíblia. A Bíblia não chama desejo. Né? Por isso que ela é importante para a gente. O cultista chama desejo. Eu quero estudar a visão etérica. Ninguém sabe, mas eu quero. É desejo. Entendeu? Por isso que ela é muito perigosa. Por isso que o ocultista vai lá para o intelecto. E desiste da Fraternidade da Cruz. O místico jamais desiste da Fraternidade da Cruz. Jamais existe. O ocultista desiste. Todas as existências que existem na Fraternidade da Cruz são de pessoas com tendência ocultista que foi para o intelecto. Entendeu? Eu me basto. A única coisa que faltou falar é o seguinte: a alma emocional, ela é a quintessência de todos os desejos, sentimentos e emoções superiores. Por isso que o Max Enders sempre fala, sublime seu desejo. Então, se você é uma pessoa que tem um desejo, por exemplo, de inveja, é um defeito que você tem, cara, que tal. Sublime esse desejo. Desapegue das coisas. Experiências superiores? Superiores, Então, você lembra, nós tivemos aqui uma apresentação, não sei se foi aqui, se foi em São Paulo, que a gente mostrou que todos os desejos inferiores têm a seu par superior, e a gente só de se descobrir isso, toda vez que tem a tentação de fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, faz aquilo, fazer isso, faz aquilo, né? Se eu tenho uma tendência de mentir, por exemplo, todas as vezes que eu tento mentir, eu falo a verdade, doê-la quem doê-la. Mas se eu falar a verdade aqui, eu vou levar uma porrada. Então eu vou levar uma porrada, mas eu não vou mentir, entendeu? Se eu tiver esse problema, né? Se eu tiver um problema de ciúmes, por exemplo, eu tenho ciúmes, toda vez que eu tentar ter ciúmes, eu viro o rosto e desapego, não quero nem ver, entendeu? Porque eu desapego mesmo, o ciúmes é um apego, né? Toda vez que eu tiver um orgulho de querer ser o gostosão, o que eu faço? Eu me abaixo e vou lá para o fundo, saio do local, saio da pessoa, saio de qualquer lugar. Isso é a vontade nossa. Então, toda vez que eu fizer isso, eu estou alimentando minha alma emocional. Toda vez que fizer isso, eu estou crescendo no espírito humano. E por que eu cresço no espírito humano? Para funcionar onde? Agora é uma pegadinha. Eu preciso crescer no espírito humano para funcionar aonde? Em que mundo? Mundo do espírito humano? Existe mundo do espírito humano? Então, em que mundo? Então, divino, porque você faz. Divino, você tem espírito divino. De vida, tem espírito de vida. E humano, para o que é? Está no meio do abstrato. Isso.
para funcionar conscientemente na região abstrata do mundo do pensamento, que é onde eu estou criando a minha mente superior, aonde o mundo das ideias, aonde a minha mente funciona sem estar contaminada pelo desejo. Pensamento abstrato? Abstrato. E nós estamos fazendo isso, graças a Deus. Por mais que a gente ache que não. Desculpa aí pelo negócio grande aí, mas é que foi tão lindo que você falou aí que E não é só foi muito isso. bonito. Uma coisa é ler, eu tentei resumir para mim mesma, para ver se eu entendia, mas é difícil. Lógico que Sabe por que é difícil? Porque são muitos conceitos juntos e muito próximos, assim. Então a gente. É difícil. Mas é bonito, bonito. Então vamos a outra pergunta, e a imagem já deu aí uma boa dica, né? O que é sabedoria? A lâmpada? A lâmpada. Pode ser. Lâmpada do gênio? Pode ser do gênio. A gente da mágica. É Coração. E aí, o que é sabedoria? Qual a diferença, gente, entre assim, a gente fala assim, essa pessoa é super culta e essa pessoa tem sabedoria. Qual que é a diferença entre ser culto e ser sábio? Conhecimento aplicado. Você sabe, você aplica o conhecimento. É aplicado com uma característica. Amor, né? Isso, Mais uma aplicado característica. com amor. Acho que essa é a grande diferença. Porque quando a gente fala do mundo científico, da ciência, a ciência também é conhecimento aplicado, mas é o conhecimento intelectual aplicado. Quando eu falo de sabedoria, eu estou falando do conhecimento aplicado com o discernimento do amor, né? Que é a balança aí que faz a gente peneirar e agir justamente, corretamente, de forma mais altruísta. Eu estou falando aqui do amor que nós estamos, infelizmente, ainda muito longe, né? Que é o amor crístico, é o amor, a gente ainda age muito pelo amor egoísta, pelo nosso interesse e eu nunca vou esquecer, acho que foi aqui que nós falamos uma vez de um exemplo assim bem simples. Você está numa mesa de aniversário, começa a acabar um docinho que você sabe que seu filho gosta muito. Qual é a tendência do pai e da mãe? Abrir a bolsa. Vai e salva um. Abrir a bolsa e joga na bolsa. Porque ainda a gente tem, eu estou falando de um exemplo, a gente usou isso aqui há muitos anos atrás, mas é uma coisa que sempre fica na minha cabeça, né? Que é o amor egoísta, ingênuo, vamos dizer, se eu for olhar o exemplo. Sim, você salvou para o seu filho, mas não é altruísta, tá ali em benefício do todo, né? É amor ágape, né? Eu sempre confundo, tá? Esse amor aí chama amor filia. Esse, o ágape é o que a gente tem, crístico, o ágape né? é o crístico. Mas nós estamos longe dele. Sim, né? Porque a gente ainda tem, né? O amor do desejo, o amor da possessão, o amor, né? Assim, então eu amo o que é o amor de posse, né? Assim, eu amo porque é meu, não é meu, né? Então, a minha filha, o meu filho, a minha esposa, né? A minha esposa. Meu amigo, as coisas. Sei lá, me tocou mais uma coisa que não sei se está exatamente no contexto, mas é a palavra sabedoria, né? Ela é um saber também, né? A cultura. Sim, é um conhecimento. É um saber também. Uhum. Mas veja bem, a sabedoria da cultura, você pode manusear livros, informações, etc. Tal, seja lá quem você for. Agora, a sabedoria, como sempre chama atenção na vida da gente, a gente conhece pessoas, às vezes, muito simples, que não tiveram formação cultural nenhuma, e elas sabem a solução das coisas. A sabedoria realmente é um aprendizado com amor, porque acho que quanto mais a pessoa vive, diz assim que as pessoas mais velhas deveriam ser mais sábias, né, por aquilo que já viveram. Mas eu penso que é mais do que isso. Se uma pessoa envelheceu e nunca amou, nunca foi dada amor, ela não vai ser sábia na velhice, né? Agora, a sabedoria, o aprendizado que você aprende na vida é um com o outro, amando na verdade, né?
para você saber realmente o que peneirar de bom, de excelente. É um outro tipo de conhecimento, mas sabedoria você mesmo é que vai conhecendo na tua vivência. Talvez eu fale aqui, esteja errado, e se estiver errado, me corrijam, por favor, né? Mas é um conhecimento que ele é internalizado e que você já aprendeu como um hábito que é correto. Então, a sabedoria, você exerce ela, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo sem ter uma lei que diga não pode fazer isso. Porque é uma sabedoria que você internalizou e você sabe que aquilo é bom para você, é bom para o próximo e é bom para o mundo. Então, assim, outro dia eu ouvi uma frase que me tocou muito, sabe? Nada que não é bom para o outro, para o coletivo, é bom para mim. E às vezes a gente não tem essa consciência, né? A gente acha, isso é bom para mim, vai ser bom para o outro. Eu tenho que olhar sempre assim, se é bom para o outro, é bom para mim, para o meu desenvolvimento espiritual. Porque se não é bom para o outro, eu estou exercendo por egoísmo. E essa frase é muito forte, porque a gente não pensa assim, a gente pensa primeiro no meu. Se eu falei besteira, me corrija, por favor. Doutora Hélio, eu guardei sempre esse conceito comigo. Ele dizia assim, o conhecimento em si não é bom e nem ruim. Ele é aquilo, depende daquilo, de como você vai utilizá-lo. Exatamente. Exatamente. Vigue uma bomba atômica. O Luiz falou uma coisa, tudo que ninguém criou algumas coisas para o mal. As invenções, se você for olhar na ciência, o histórico das invenções, sempre teve uma verdadeira intenção. Agora, a forma como eu vou usar, tudo que é inventado, eu posso usar para o bem ou para o mal. E aí entra o desejo, o interesse, o egoísmo. O avião foi inventado por bem. Então, e hoje ele solta bombas. Então, assim, tudo tem invenções. Pessoal, alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa de quem está online? Não? Pode comentar também, né? Fica à vontade. Então vamos andar mais um pouquinho, né? A sabedoria é uma compreensão harmoniosa e amorosa. Então, assim, ela está conectada com um propósito maior. Por isso que eu disse assim, se não é bom para o todo, não é bom para mim. E a gente não tem esse mecanismo de raciocínio. A gente primeiro pensa no meu. Se é bom para... A gente não fala, faça para o outro como você quer que façam para você, mas na realidade é mais do que isso. Faça para o outro o que é bom para o outro, que você vai colher a sua própria evolução. É uma forma diferente de pensar, né? E difícil, tá? Então, sem a prática do amor crístico, e não há sabedoria com S maiúsculo, que é a sabedoria que a gente prega. Então, intelectualmente não é difícil de entender isso, porque antes do Cristo vir, a lei era olho por olho, dente por dente, ou seja, aconteça o que acontecer, o que impera é a famosa lei de Gerson, que o pessoal falava, né? É a lei do meu primeiro, é a lei do que é melhor para mim primeiro. E Cristo veio para mostrar, não, se alguém bater numa face, dê a outra, ou seja, ele veio mostrar que ele veio ensinar o que era certo. E tem uma fala de Cristo que ele diz, eu não vim para ensinar vocês a manejarem a espada contra os seus inimigos. É outra frase, mas é isso que quer dizer. Eu vim para ensinar o amor. E um dia a gente estava falando aqui dos mandamentos, né? Os próprios mandamentos, se a gente exercer o primeiro, amar a Deus acima de tudo, né? Automaticamente, então assim, quando você ama, você não vai ter o preconceito, você não vai ter. Então, o amor, ele já abre o primeiro caminho para você. Eu posso não concordar com o outro,
mas eu tenho que respeitar a decisão do outro. Tá? Se eu falei alguma coisa que não está certo, me ajudem aí, tá, gente? A definição, então, esotérica de sabedoria é bonitinha, porque ela diz assim, ó, é o conhecimento temperado com amor, é lindo. Difícil é fazer isso na prática, né? Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Voltando lá, volta para o Bom. Conhecimento intelectual. Existe conhecimento devocional? Ele é alcançado, né? Não, esse é a sabedoria, o conhecimento devocional é o do coração. Não. Não? Por quê? O que é conhecimento intelectual? Vamos lá. O que é conhecimento? O que é conhecimento intelectual? É o conhecimento que se adquire no livro, no caderno, e que passa só pela mente. Só pelo... O que é, então? Pelo intelecto. Então, mas o que é intelectual? O que é intelecto, então? O que é o intelecto? QI é intelecto. Você fazer uma prova e bem é intelecto. Tá, mas o que é intelecto? Como que a gente conceitua intelecto? É como se você repetisse, é tipo a Bíblia. Você vai lá, repete, mas você não sabe o significado. Você apenas está usando só... Quando você fala assim que uma pessoa tem um grande conhecimento intelectual, o que você quer dizer dessa pessoa? Que ela racionaliza, ela procura a prova, ela tem a ciência. É diferente do... Desculpa, ou seja, você falou uma coisa interessante. Quando você fala que a pessoa tem um conhecimento intelectual muito grande, é aquela pessoa que ela só acredita nas coisas que... prováveis não, pela ciência. Que ela possa ser provada e convencida. Certo? Então, se me convencerem, esse conhecimento eu tenho como tal. Tanto é que uma pessoa que tem conhecimento intelectual, ela sempre quer colocar uma outra pessoa que não tem na sinuca, para mostrar para ela que ele tem mais do que o outro, certo? E ele tem perguntas inteligentes para fazer, não é? Tem esse conhecimento intelectual. Então, o conhecimento intelectual advém muito de uma pessoa que tem muita memória consciente. Memória consciente, não é inconsciente, é consciente. Então ela tem uma capacidade de memória muito grande. O cara que tem conhecimento intelectual que não tem memória, não tem conhecimento, concorda intelectual. Não é verdade? Não consegue ter conhecimento intelectual se não tiver uma boa memória. Então ele tem uma memória consciente. Então ele guarda muita coisa. E ele tem, como a Regina bem colocou, além de guardar muita coisa, ele tem um poder de correlacionamento muito forte. Que aquilo que ele não guarda, ele consegue se correlacionar, mas isso aqui com aquilo, né? Então é a pessoa que, tipo assim, você vai perguntar uma coisa para ela, ela fala assim, isso aqui está aqui nesse livro aqui, mas tem também naquele livro lá, tem naquele lugar lá, tem não sei aonde, tem não sei aonde. Bagagem. Ele sabe, né? Por exemplo, tipo assim, né? Você vai escrever um paper, né? O cara escreve um paper, a cada 3 linhas ele fala, conforme disse o fulano. Aí mais 3 linhas, conforme disse o ciclano. Aí chega no final do paper, ele tem o paper de duas folhas e 5 folhas de referência. Já viram isso, não? Né? E ele é tido como conhecedor intelectual. Por quê? Porque ele conhece todas aquelas pessoas que fizeram, que não fizeram. Até o livro e a página. Olha, você identifica uma pessoa que tem conhecimento intelectual? Então, você saca quem é uma pessoa intelectual? Conhecimento intelectual, quando você vai falar com a pessoa fala assim, o que você acha de tal coisa? Aí ele começa, tal coisa é assim, como disse fulano, e tal coisa é aquilo, como disse ciclano, porque o Beltrano disse, então, cada frase dele ele vai citando um monte de gente e bota umas palavras difíceis no meio, entendeu? Bota lá umas palavras difíceis, você fala, nossa, esse cara tem um conhecimento intelectual maravilhoso. O cara que tem conhecimento intelectual, ele é soberbo. Ele é convencido, ele é orgulhoso. Quem tem conhecimento intelectual dificilmente é humilde, não consegue, porque são sentimentos, emoções opostas. Essa aqui é formada de material das regiões superiores, essa aqui é formada de inferiores. Não tem como ele ser. Ele é astuto. Ele parece ser, mas não é. Você está falando da minha universidade, né? Universidade tem bastante, entendeu? Universidade tem bastante isso. Então,
Conhecimento, a gente tem que descobrir direitinho o que é conhecimento intelectual para a gente chegar em sabedoria, senão a gente não consegue identificar. Né? Conhecimento intelectual ele é importante para qualquer um na vida nossa, é importante até certo ponto. Como tudo na vida é relativo, nada é absoluto. Então você tem que relativizar o seu conhecimento intelectual para ele não desbundar. O verbo desbundar existe, não é baixo calão, tá? Para ele não desbundar para o extremo, que é você ser o soberbo. Sabe aquele cara que, se você desafiar, o cara chega e vira as costas e fala: esse cara não sabe nada, as pessoas não sabem nada. Vai te pegar na curva. Isso, na exatamente. Ele vem até os dentes Isso, de conhecimento. Exatamente. Você não pode ir para esse lado. Então você tem um conhecimento intelectual, mas você baixa a bola ali. Porque você sabe o seguinte: o conhecimento intelectual é um meio e não é o fim. Então qual é o fim? O conhecimento intelectual é o meio. Está lá no conceito, não está? É a aplicação, é a experiência. Aplicação aonde? Por exemplo, o cara que tem conhecimento intelectual, ele aplica também. Ele faz paper, ele faz pesquisa, ele descobre coisas, ele ensina, ele é professor, ele está aplicando. Entre conhecimento Ele está aplicando. intelectual e conhecimento empírico. Porque o empírico é esse conhecimento que se aplica na vida, no dia a dia, na sua lição de dia a dia, não pela intelectualidade. Então. Mas, por exemplo, é aquilo que você internalizou, que O você fim. aprendeu, que você sabe que vai fazer o bem. Não é bem isso. O fim é você, pouco que você souber, pouco, interessa, aí não é quantidade, aí é a qualidade. Você melhorar a si mesmo. A si mesmo. Você conseguiu reparar um defeito que você tem, que ninguém sabe que você tem. Ninguém sabe que você tem defeito, só você. Só você sabe. Ninguém sabe, mas você sabe. Você pegou aquele conhecimento que você adquiriu, lendo livros, estudando e conversando, e pensando, joelhando no milho, fazendo caramba 4, certo? E você conseguiu eliminar aquele defeito. Isto é o fim de um conhecimento. Entendeu? Porque ao fazer isso, você foi para o lado, que lado você foi? Para o lado místico, para o lado devocional, para o lado espiritual, para o lado de melhoria, para o lado de dizer o seguinte: eu vim nessa vida, escolhi lá no terceiro céu, essa porcaria desse defeito, que eu já tenho N vidas que eu estou tentando, né? E que ainda não virou destino maduro, ou seja, eu tenho chance de ainda aprender pelo amor, certo? Mas eu sei que eu tenho esse defeito. E eu fiz de tudo agora e eu consegui transmutar. Por que eu consegui transmutar? Porque toda vez que vem a tentação, eu sublimo essa tentação e não falo para ninguém. Só vou falar para mim mesmo na retrospecção. Carlos, Isso é o fim. Eu só queria comentar sobre esse intelectual que você descreveu. Eu uma vez li um negócio, sabe que você lê de um autor aí, e fica sempre com aquilo, pensando a respeito. Esse cidadão que tem uma memória abissal, e que descobriu que através disso ele pode somar mais coisas para jogar na cara dos outros, que no fim não deixa de ser isso, ele na verdade é um cara que o que ele tem é uma somatória de informações e de ideias alheias. Isso não significa que ele se tornou realmente um intelectual, porque daí a resposta certa para essa pessoa seria: muito bem, de tudo isso que você cita nomes e origem, qual é a sua ideia? Mas é que tá, ele se sustenta justamente nisso. A verdade provada para ele, ela é baseada, é sustentada nas diversas pessoas, entendeu? E não nele, porque se ele falar que aquilo vem dele, aí é outra coisa, ele é um gênio. Aí não é conhecimento intelectual, ele é gênio. Tá? Porque ele conseguiu, né, botar um negócio dele que não tem referência de ninguém. A partir disso aqui vão referenciar o trabalho dele. Então ele é caracterizado, ele é definido pela ciência como um gênio. Gênio. Com certeza. Agora, concorda, acho que cada um de nós aqui, embora seja mais velho, acho que é mais ou menos uma coisa. Você está numa discussão assim, como nós aqui... Você já leu um trabalho de Albert Einstein? Acho que não, Carlos. Então, dá uma lida na internet. Vou ler. Não tem uma referência. Ah, então. Não tem uma referência. É isso que eu ia falar, Carlos. E na época dele tinha cientista pra caramba. Sim. Desde que eu li sobre isso, eu comecei a prestar atenção nisso.
Porque veja, a gente está conversando aqui, nenhum de nós é idiota. Você pode falar coisas interessantes sobre assuntos que nós estamos falando, daí você lembra com cada um de nós alguma coisa importante que você ouviu, leu. A gente usa referências também, lógico. Eu não sei, dificilmente eu lembro do autor, do capítulo. Para ter isso, é um outro tipo de intelectualidade. O cara mais intelectual que eu conheci na minha vida foi um indiano, que eu estava no Brasil, falava muito bem português, não tinha sotaque nenhum, mas era indiano, físico. Foi meu chefe, inclusive. Você falava com ele, qualquer coisa que você falava com ele, falava assim, cara, eu estou procurando aqui alguém que fez uma experiência com laser de acidente de galho, e colocou uma corrente tal. Ele olhava para você e falava assim, ó, vai lá na biblioteca, pega o Journal of Physics, de, sei lá, janeiro de 1978, página 47, do autor tal, na linha 5, você vai descobrir isso. Jesus. Aí um dia eu perguntei para ele, eu era estudante pode perguntar qualquer coisa, né? Estudante de universidade. Ninguém vai falar lá. Eu falei, doutor, como é que o senhor descobre isso? Eu falei assim, ele falou assim, tem memória fotográfica. Isso me ajuda e me atrapalha. Esse me ajuda e me atrapalha. Mas ele tem memória fotográfica. Então ele chegava, ele tinha... E ele era tem um conhecimento intelectual altíssimo, né? Por causa dessa memória. Mas isso é porque ele era o quê? Ele tinha o quê? Ele tinha um corpo denso oriental. E o oriental, ele tem essa tendência muito forte. Só que é involuntária e é voltada para esse tipo de coisa. Entendeu? Então, importante que conhecimento intelectual é bom, não é ruim. Não sejamos aqui hipócritas e dizer que vou queimar todos os livros, vou largar tudo. Não, mas ele é relativo e tem que ser um certo nível. Esse nível é para chegar ao fim. O fim é quando você pega o que você aprendeu, internaliza em você e corrige os seus defeitos. Um defeito, 2 defeitos, mas não dos outros, o seu. Não do tipo assim, agora entendi porque o Luiz faz isso, porque o Luiz é isso. Não, isso não é conhecimento intelectual, não é fim do conhecimento intelectual. O trabalho é em nós. Você chama fofoca. Você está falando de diagnóstico, né? O trabalho é em nós mesmos. Mas e aquele que traz esse conhecimento dos mundos superiores? Então, essa é a próxima pergunta. Esse conhecimento que Max Endel colocou nos livros dele é intelectual? Por que não? Porque ele recebeu isso no... Não, ele recebeu no conceito. Os outros livros ele escreveu. Que é a sabedoria cósmica que nós vamos falar agora. Não, também não. Não. Senão o trabalho dele era o seguinte, é quase que, entre aspas, psicográfico, né? Que ele ia lá na natureza e... Agora na natureza, não é nenhum espírito desse. Não foi isso, não. E foi procurar também, né? Ele se desenvolveu e conseguiu acessar a memória. Sim, mas que conhecimento que é esse? Como é que chama? Sabedoria, não. Max ainda não era sábio. E agora? Onde encaixa isso no que a Regiane falou? Não é sabedoria cósmica. Está muito longe a sabedoria cósmica. E um Beethoven, por exemplo? Então, o que é isso? Como chama esse conhecimento? É um conhecimento, como é que eu vou dizer? Ele pesquisou e se conscientizou, né? E constatou na prática dele. Sim, mas como que chama isso? Conhecimento o quê? Nomeia isso. Aplicado. Conhecimento aplicado, sem amor, não é sabedoria. Conhecimento aplicado é perigoso. Você pode aplicar um conhecimento para o seu ganho material. Tá certo. É conhecimento aplicado. Como a Regiane bem falou, né? Ela mesmo falou isso. É conhecimento aplicado, mas é temperado com amor. Como a Regiane bem colocou. Entendeu? Tipo assim, bonitinha a palavra, né? Mas o que é isso? Que é isso? Não é inteligência, a disposição. Inteligência artificial? Não, a disposição do coração. A disposição do coração. E aí? O conhecimento é uma coisa de cérebro ou uma coisa de coração? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. De onde vem o conhecimento? É do cérebro? Retenção da memória? Ele que vai pesquisar. Conhecimento vem do espírito? Oi, vai, Monique.
Eu acho que o coração, ele tem um outro tipo de percepção, porque é como se ele já soubesse. Então ele lê alguma coisa e ele sabe que aquilo é verdade. Assim, então, o Monique, vou fazer. Você está certa. O conhecimento do coração chama intuição. Certo? Conhecimento do coração é igual à intuição, que ela é infalível. O problema é que a gente não está preparado e muitas vezes a gente nem segue. Né? As nossas irmãs mulheres seguem muito mais do que os homens. Né? E a pior besteira da mulher, e a pior besteira da mulher é quando tem intuição perguntar para o homem. Pior besteira que ela faz. Porque a maioria das vezes o homem fala: você não entende nada disso? Eu tenho 30 anos de trabalho, você está falando o quê? Não é assim que a gente já ouviu várias vezes? Né? Então, é o homem que não ouve a mulher. Né? Na verdade, a maioria. Então, o que a Monique falou bem legal aí, que eu achei, foi esse negócio. O conhecimento do coração, ele é igual à intuição. Então, aí vamos voltar ao que o Edson falou aqui. Então, o conhecimento do Max Henry veio do coração? Não, porque aquilo que ele escreveu ali não é intuição. Então, como é que chama o conhecimento que o Max Henry colocou? Não é intelectual. Tem outro nome. Conhecimento trabalhado, né? Não, tem um nome. Como é que o Max Henry é conhecido? Místico. Pelos estudantes. Como o quê? Místico. Não, mais do que isso. Ocultista. Místico. Não. O quê? O maior místico que apareceu no século XX. Místico. Ocultista. Místico. Então, o conhecimento que ele tem é um conhecimento místico. É verdade. O que é o conhecimento místico? Do coração. Não é do coração. Não pode ser provado pela ciência, né? É o quê? Não pode ser provado pela ciência. Não pode ser provado? Pode ser provado desde que o cientista queira ou aceite. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui no conceito. Exemplo do conceito. Um cara lá no conceito, ele chegou, pegou lá e pesou que quando você morria, alguma coisa acontecia. Não era? Não tinha isso lá? Não foi isso? Lembram disso? Aí o jornal falou o quê? Que a alma tem peso. Peso. Certo? E aí começaram a falar que não. Não, porque aí você tem o gás X, o gás Y, o mineral, não sei das quantas, Z, aquelas coisas todas, né? Mas no jornal lá, o cara falou: não, eu provei que a alma tem peso. Porque toda vez que alguém morre, né? O pé levanta, a mão, o braço. Esse negócio lá que nós temos lá no conceito, né? Isso. Esse conhecimento é o quê? É intelectual? Não. Não, é místico. Só que a ciência não aceita. Não aceitou. Mas ele mediu com o quê? Com uma balança física. Ele conseguiu medir com uma balança feita por material da região química do mundo físico, um fenômeno característico da região etérica do mundo físico. Que é a mesma coisa daquelas, como é que chama? Máquina fotográfica de? Kirlian. Eu ia falar essa máquina? Ela consegue sensibilizar um material com a parte mais, isso é importante, hein? A parte mais densa do éter químico. Aquilo que ele olha é éter químico. Entendeu? Tanto é que o sucesso dela são mais nas plantas. Nos animais é pouco e nos humanos muito pouco. Nos humanos só, quanto mais materialista é o humano, mais a máquina Kirlian funciona bem. Mais funciona? Por quê? Funciona bem. Funciona bem. Quanto mais a pessoa é materialista, melhor sai a foto com a máquina Kirlian. Por quê? Onde tem mais zero. Porque para você ter conhecimento intelectual, você tem que baixar a vibração dos seus veículos espirituais. E para fazer isso daí, você tem que encher seu corpo etérico, seu corpo vital de éter químico. Porque você queima muito. Como o intelecto te força ao desejo, o seu corpo denso tem um sofrimento danado, uma destruição danada. Aí seu corpo vital tem que encher de éter químico e éter de vida. Aí não tem espaço para éter luminoso até refletor. Então você é um corpo vital carregado de éter químico, necessário para o cara se manter vivo aqui, senão o cara morreria. Concorda? Por isso que o intelectual, se vocês perceberem bem, a pessoa intelectual, ela tem marcas muito fortes no rosto, ela envelhece muito rápido.
Porque não, pelo amor de Deus, não é Não, isso. tô brincando, Mas por quê? Porque o corpo vital ele não consegue reparar o corpo denso. E o intelectual, o cara que tem clima intelectual, ele dorme pouco. Porque ele fica... Ele não consegue desligar, entendeu? Então ele dorme pouco, e aí como você dorme pouco e não tem tempo de reparo, o seu corpo denso vai ficando cada vez pior. Aí, a vantagem é que na máquina aqui não funciona bem. A desvantagem é que esse cara ele vive de remédios. E remédios bravos. Ou ele acha que não precisa e que ele está bem, mas ele Ele acaba. Principalmente porque ele não dorme, não desliga. Mas ele acaba remediando porque ele precisa terminar o paper. Vai chegar uma Ele hora precisa ir que para o tá Congresso bem, X. Ele precisa mostrar para o fulano que ele é maior do que o outro. Ele nem consegue dormir. Exatamente. Normalmente não se dorme e não desliga. Né? Onde eu trabalhava, tinha pessoas que iam embora às 3 horas da manhã e voltavam às 7. Aí. Intelectual. Conhecimento intelectual. Tudo bem. Até que um dia que cortaram. E deu desespero, né? Então, nós vamos falando. Essa coisa que a Regiane está apresentando é importantíssima. Vocês não sabem quão importante é isso. Por isso nós estamos gastando tempo nisso. Porque isso leva à desgraça de muitos estudantes ocultistas. Leva, sabe, estudantes maravilhosos, tá? Sim, que tem Netuno. Putz, o cara botou o Netuno dele na 10ª casa, em peixes, regente, só com aspectos positivos. O cara veio para essa vida para ser sair daqui para ser iniciado. Ele tinha tudo para ser iniciado. Mas... Isso. Exato. A gente tem isso em alguns horóscopos, tá? E aí o que acontece? Chegou no meio do tempo, porque você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser na sua vida, né? Ele ficou enfastiado lá por uma posição numa universidade maravilhosa que existe, e ele começou a ver que a capacidade intelectual dele era maravilhosa nesse sentido. Aí ele foi deixando a parte espiritual, que estava sendo muito cultivada desde criança, porque ele veio por pais, os pais deles eram astrólogos e místicos. Então ele veio certinho para vir ser um expoente mesmo na parte espiritual, que está precisando bastante nesse mundo, né? Só que ele chegou a um certo ponto na vida dele, tinha as tentações, ele foi abraçando as tentações. Então o conhecimento dele, que podia virar um conhecimento místico, e até chegar à sabedoria, voltou para um conhecimento intelectual, que acabou a ser esquizofrênico. Nossa. Eu acho que eu já vi esse tema. Pessoal, eu sei que algumas pessoas já olharam para mim com uma cara bem brava. Mas mas é porque eu acredito no que eu vou falar agora. Eu acredito que a gente ensina o que a gente tem que aprender. E quando eu faço isso, as pessoas não gostam, porque a gente tem a intenção de que eu ensino porque eu já aprendi aquilo, então eu posso ensinar. Mas quando eu caio uma lição para mim, eu vou falar por mim, tá? Eu sempre passo pelo meu crivo também. E eu não estou falando isso, é porque assim, um dia eu vi uma frase de uma moça que ela dizia assim: o que eu estou falando, eu sou o exemplo disso, eu faço isso. E aí eu vou no que o Carlos falou, sabe? Eu não preciso falar o que eu, quando estudo, percebo que são meus defeitos. Quando a gente vai ensinar, a gente não precisa falar isso é meu defeito. Mas parem para perceber. A lição que caiu para você fazer, pode ter a certeza que ela é uma lição que tem um aprendizado para você. E eu falo isso porque, assim, antes de eu fazer qualquer coisa, eu também me percebo falando. Isso é uma forma que às vezes você fala para os outros, as pessoas não gostam, porque a gente acha que quando a gente está ensinando, porque ainda bem que nós não somos aqui apresentação para ensinar, a gente é um grupo de estudo. Mas mesmo quem está ensinando, se a pessoa tiver um pouco de humildade, ela vai ver que ali tem lições para ela. Porque aí fica claro para mim o que é conhecimento intelectual e o que é sabedoria. Sabedoria é quando você sabe aquilo, mas sabe aplicar também aquilo. E às vezes você está ensinando, mas quando você vai aplicar,
o negócio não é bem assim, né? Então, E aí, assim, nesse isso sentido, quebra também um pouco esse nesse sentido, orgulho da gente. nesse sentido, eu vou lembrar também, como a Terezinha falou aqui, o doutor Hélio da Meia José. Esse negócio da gente apresentar, de fazer, ler e apresentar, lembra? Latinha. Mas por que latinha? Porque quando você vai apresentar uma coisa, isso a gente já falou. Você aprende mais. A gente aprende uma coisa Muito mais. que a gente nem imaginava que nós precisávamos aprender. Porque, como a gente falou uma coisa muito interessante, aqui não é um grupo de apresentação. Se fosse um grupo de apresentação, a gente se vestia aqui como um pavão, ou um pombo, e sou o melhor, etc e tal. Aqui é um grupo de estudos, né? Então, a hora que você vai preparar, isso acontece comigo todas as vezes acontece isso comigo. Você começa a falar, a ver coisas, você fala, caramba, eu não vi isso aqui. Aí sabe, nossa, essa coisa aqui tá no conceito. E às vezes uma lambada mesmo. Isso, Você, exatamente. Assim. Exato. Então, mas daí quando você apresenta aqui, você já começa a apresentar de maneira impessoal. Porque a pessoalidade do negócio ficou no tempo da preparação. A pessoalidade do negócio. E aí você traz para cá uma impessoalidade que como é que chama? Não é que starta, mas chama a atenção de outros pontos importantes. Igual a Regina acabou de fazer isso. Acabou de fazer isso aqui. Ela falou dos acentos, né? Que começou lá como acento, que falou acento, tipo bem intelectual. Acento, bom, o primário é esse, o secundário é aquele. Aí pega a alma aqui, pega o espírito ali. É intelectual. A hora que você começa, né? Pô, peraí, mas pra quê? Puta, clarividência. É assim então, forma ponto. Pô, sobe aqui, sobe aqui. Você começa, entendeu? A discutir coisas assim, impessoais. Não é mais pessoal, é impessoal dentro de um processo que você começa a falar, caramba, é assim que funcionava. Então é igual conhecimento. Eu vou te falar, conhecimento intelectual, tá? E qual é o outro? Não é sabedoria ainda, mas será que é conhecimento intelectual e sabedoria? Não, é outro. Mas que outro? E tem mais outros ainda que a gente pode começar aqui, né? Que é aquele negócio coisa que não vai dar tempo de falar agora, mas vou falar no mês que vem, é a questão dos 9 raios do coração e dos 8 raios da lâmpada. Tá na capa, tá lá naquela apresentação linda que você fez, mas tá que eu acho que foi a primeira ou segunda apresentação que você fez. Da capa do... Da capa. Você falou sobre o 9 e o 8. Você falou sobre o 9 e o 8. Foi. Incrível. Então, você está falando que a semana que vem alguém vai falar? Vai continuar, não terminou. Tá bom. Não, porque é que eu falo para vocês, essa parte que você fez, Jean, esses termos que você escolheu e a parte que você falou é fundamental. Antes de concluir aqui a reunião, só elucidar com algo, exemplo que de fato aconteceu, que eu comentei com ela, que ela também tinha visto sobre essa questão. Teve uma situação, um contexto, onde um casal estava viajando e no transcurso da viagem o veículo deu problema. Eles pararam em uma oficina mecânica. O mecânico, o profissional, fez a questão de ajudá-los a arrumar o problema que não era nem de especialidade dele, ajudou. Se ia ficar bom, ninguém sabia porque não era especialidade dele, mas ele fez questão de ajudar. E ajudou. E não cobrou nada. Nossa. Fez difícil, hein? De bom grado. Contraparte disso é que esse casal se sentiu tão bem que voltou e pensaram melhor, quiseram voltar para de alguma maneira pagar. E foi lá e ofereceram um valor para pagar. E ele falou, não precisa pagar. E eles relataram esse contexto que eles vivenciaram. Então, em outras palavras, foi em diversos momentos em nossa reunião,
situações que remetem a esse contexto. Sim, exatamente. O que eu faço, então vamos completar, Exatamente. né? O que eu faço de verdade, de coração, na tentativa de ajudar, eu não estou esperando nada em troca. O cara foi claro, não é minha especialidade, eu não sei se vai funcionar, e fez de bom coração, Sim, né? E a gente, daí eu e o Glauco conversando, isso e a gente quer pagar, que é uma forma que a gente aprendeu de agradecimento também. Então as coisas ficam recíprocas. Eu dou, eu Recebo, exatamente. E o que não estava em jogo não era dinheiro. Vários exemplos aqui Sim. hoje de que você não precisa fazer algo esperando algo em troca, é natural. Não, igual quando você fala em sabedoria, a gente também, se lembrar na Bíblia, a gente já remete a Salomão. Isso. Gente, que tão Exemplo de sabedoria. Ele só pediu Eu só pedi sabedoria, mas a sabedoria com discernimento para ele usar em benefício do povo todo. Não era para ele, ele ia usar em benefício do povo. Como governar melhor. E ele ainda, né, para dar mais gostoso ainda, ele foi lá e, em vez de escrever literalmente, ele fez em poemas. Dos cantos. A vida sabedoria. Então vamos lá. Pessoal, alguém online quer fazer mais algum comentário antes da gente fechar? Senão nós vamos fechar aqui. Se não tiver, faz domingo que vem que o assunto continua. Né? Eu não imaginei que ia para a semana que vem, mas está ótimo. Eu achei que Então, o Carlos ia dar duas. não, achei Não, dele estava dava, tão é que ele grande. não queria ultrapassar o tempo. Hoje nós encerramos então agora a reunião de número 254 do grupo de estudos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, onde a gente estudou o conceito Rosa Cruz do Cosmo, de Max Render, o coração, uma anomalia, parte 2. E para fechar a nossa reunião, nós convidamos para fazermos a oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão moras para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo de inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas tens para perceber e melhor usar os dons que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.